a pastora Mi e eu estou aqui para mais um Arte e Fé. Nós estamos mergulhando nos 4 evangelhos e hoje a nossa leitura vai lá para o livro de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 5, a partir do versículo 21 em diante, onde fala o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Eu escolhi essa leitura aqui no livro de Marcos, que também está lá no livro de Mateus, onde nós estávamos lendo o capítulo 9, a partir do versículo 18, porque aqui eu acho que ela vai ilustrar melhor. Também você encontra essa mesma passagem em Lucas 8, 40 até o 56, né? Os 4 evangelhos são repetições, e por isso nós vamos fazer essas leituras mergulhando nesses 4 evangelhos. Então, enquanto você pega a tua Bíblia, chama aí a tua família, reúne o teu material, eu vou fazendo a nossa leitura, que hoje é um pouco extensa. Vamos lá! Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e tinha gastado tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e o tocou com seu manto, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre daquele sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Ele se virou para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou no meu manto? Responderam os discípulos: vê a multidão aglomerada ao seu redor e ainda pergunta quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha tocado. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, se aproximou, prostrou-se aos pés de Jesus e, temendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram a ele. Não precisa mais incomodar o mestre Jesus. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente das sinagogas, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A menina não está morta, ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança, tomou ela pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressa para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Que texto grande, né? Mas é um texto muito precioso. Aqui nós vemos 2 situações, né? Nós começamos lendo que o chefe da sinagoga tinha ido procurar Jesus porque a sua filha estava doente em casa e ele sabia que Jesus estava por ali, e um pai desesperado, diante de uma situação com o filho doente, foi correr buscar Jesus. Quando Jesus estava com a multidão, muita gente o cercava. O chefe da sinagoga falou para Jesus: mestre, você precisa ir na minha casa porque a minha filha está muito mal. E naquele momento que Jesus estava cercado de muitas pessoas, no meio daquela multidão tinha uma mulher que já estava sofrendo 12 anos também de uma hemorragia. E uma mulher que sofresse dessa hemorragia, ela estava ali naquele meio, ali diz que, como nós lemos, né, que ela já tinha gasto todo o dinheiro dela com os médicos e nada tinha adiantado.
E ela foi até Jesus com seu esforço, porque ela acreditava que se ela só tocasse no manto de Jesus, ela já seria curada. E ela foi, se esforçou no meio de toda aquela multidão, e quando ela tocou no manto de Jesus, ela sentiu que ela foi curada e livre daquele sofrimento. Quando ela tocou em Jesus, Jesus sentiu que dele saiu poder. E ele começou a olhar e falar, né? Quem foi que me tocou? Mas era até engraçado, porque se aqui diz que ele estava rodeado de uma multidão, certamente muita gente estava tocando nele. Com certeza tinha muita gente colocando a mão nele. Mas ele disse, não, eu senti que de mim saiu poder. Então ele sabia que no meio de toda aquela multidão, alguém tinha tocado ele de uma forma diferente. Alguém tocou ele com uma fé diferente. E por isso dele saiu poder. E ele começou a procurar, e as pessoas, os discípulos falando assim, mas mestre, muita gente tocou você. Dele, mas alguém me tocou de uma forma diferente. E a mulher, vendo que Jesus sabia que alguma coisa tinha acontecido, ela falou, já com medo, né, se aproximou dele, e ela falou o que tinha acontecido. E Jesus, maravilhado, disse, a tua fé te curou. Porque nós entendemos que, nós já falamos no devocional anterior sobre fé, nós entendemos que o que o Senhor precisa para agir e vir com milagres na nossa vida é de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós já citamos isso aqui, nós precisamos repetir e guardar isso dentro do nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver milagres. Sem fé é impossível desfrutar das coisas do céu. Porque o que nós precisamos é acreditar. Essa mulher tinha tanta fé que ela achava que só tocar na pontinha da roupa de Jesus ia curar ela. Não precisava nem Jesus colocar a mão, fazer uma oração, nada. Era só tocar a roupa. Então é desse tipo de fé que o Senhor está falando. E enquanto isso tudo acontecia ali com aquela mulher, algumas pessoas chegaram perto do chefe da sinagoga que estava pedindo para Jesus ir lá, né, falando que a filha, que não era mais para incomodar Jesus, porque a filha dele já tinha morrido. Imagina o desespero, né, desse homem. Mas Jesus ignorou aquela notícia e ele falou assim, ó, vamos até lá. E como aquelas pessoas estavam ali, Jesus falou assim, a menina só dorme. As pessoas falaram que ela estava morta, mas Jesus falou, ela só dorme. As pessoas começaram a rir de Jesus. Como que ele está falando que ela só dorme se a menina morreu? Né? E quando Jesus viu aquelas pessoas rindo, ele viu incredulidade. E então, quando ele foi para a casa do chefe da sinagoga, ele só levou o pai, a mãe da menina e os seus discípulos que estavam com ele. Porque as outras pessoas já estavam rindo, elas já não tinham fé, eram incrédulas. Então, para que vai levar pessoas incrédulas para caminhar com ele, sendo que elas só não vão colaborar com aquilo que o céu tem para fazer? Chegando na casa da menina, a menina estava deitada e as pessoas chorando já, porque elas diziam que ela estava morta. Jesus então entrou na casa, foi até a menina, pegou ela pela mão e disse para ela, menina, levante-se. E ela se levantou. E Jesus disse para eles, não contem nada para ninguém e dê comida para ela. Até porque Jesus sabia que tinha muita incredulidade em volta, né? E iam falar coisas que não iam ajudar naquele momento. Diante de todo esse texto que nós lemos e essas passagens, eu quero falar hoje para você sobre o poder da cura e da vida que Jesus tem para nos oferecer, né? Para aquela mulher que estava 12 anos sofrendo, Jesus foi cura na vida dela. Para aquela menina que tinha 12 anos, Jesus foi vida para ela. E é isso que Jesus veio trazer para nós. É isso que Jesus faz dentro da casa que ele entra. Ele traz cura e ele traz vida. Talvez aí na tua casa existam situações em que Jesus precisa vir com cura e existem situações que Jesus precisa vir com vida. Talvez no relacionamento, né, entre os pais, talvez no relacionamento entre os filhos, talvez na casa de você está precisando de cura e de vida. E eu quero dizer que isso é Jesus que pode dar para vocês. Essa palavra aqui onde nós lemos, né, nos faz entender o que Jesus veio nos trazer. Ele veio nos trazer cura, ele veio nos trazer vida. E não só para mim e para você, mas para toda a terra. Por isso ele se entregou naquela cruz, permitindo o seu sangue verter, porque através do seu sangue nós somos curados, nós somos sarados, nós somos libertos e transformados.
É como se aquelas situações, o Senhor ele veio manifestar aquilo que ele queria fazer com todo mundo. E só que qual que é a diferença? Lembra que eu falei sobre a fé? Há aqueles que chegam até Jesus com tamanha fé e esses desfrutam da alegria de viver esses milagres, e outros que são incrédulos, que não acreditam em Jesus, que ficam rindo das coisas que o Senhor faz. Esses não têm como participar daquilo que Jesus é e tampouco viver milagres. O desafio de hoje, diante dessa palavra de cura e vida, entendendo que aquilo que o Senhor veio fazer, que Jesus é, não é só para mim e para você, mas é para toda a terra. O desafio hoje é você ter um momento aí com a sua família de intercessão por toda a terra. O que é isso? Você, junto com a sua família, vai se reunir. Se você tiver um mapa das nações, você vai colocar diante da mesa. Se você tiver um globo, coloca ele na mesa e vocês vão orar. Que cada um aí da família escolha uma nação, escolha um país, para vocês orarem por este lugar. Nós estamos vivendo um momento onde toda a terra precisa de oração. E nós não temos que orar somente pela minha casa, pela minha nação, pela minha vida. Eu tenho que orar por toda a terra. Então o desafio de hoje é entender que Jesus ele quer trazer cura e vida para toda a terra. E que nós, como aqueles que creem em Jesus, somos aqueles que entendemos a sua vontade sobre toda a terra e declaramos milagres sobre toda a terra. Então eu convido você e a sua família para que vocês tenham esse momento aí na sua casa, de sentar na mesa, de repente, se você não tem nem o mapa e nem o globo, abram aí no computador uma foto das nações, procurem os países, que cada um escolha um país para orar, interceder, entender os problemas desse lugar e declarar cura e declarar vida. Porque se tem algo que nós podemos fazer, que é poderoso, é a oração. Com fé, que nós sejamos essa mulher que tocou Jesus com fé a ponto dele sair poder. Que nós sejamos essa pessoa que se achega a Jesus em meio a toda a multidão, mas com fé, entendendo que Jesus pode curar. E se eu só tocar nele, tudo pode ser transformado. Que nós possamos chegar diante de Jesus com essa fé que faz a diferença, né? Porque uma coisa é eu falar que creio só da boca para fora, outra é eu tocar Jesus a ponto dele sair poder. Então que a tua casa possa desfrutar disso nesse dia e que esse momento de oração por toda a terra possa gerar também cura e vida a todas as nações, em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado. Por hoje é só. Até o próximo Arte e Fé.